Chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos pré-adolescentes da CPAD em 2025. Estamos abordando sobre um texto da irmã Lúcia Veríssimo Monteiro, trabalhando sobre o tema Recebendo o Batismo do Espírito Santo. A lição 5 vai abordar sobre o seguinte argumento: Mover do Espírito na casa de Cornélio. Você pode iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira está em Atos 10, 44 ao 48. Você pode ler também o que a Bíblia diz, localiza em Atos 10, 45, deixando Deus te usar na escola dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, ô gente boa, aproveita, se inscreve no canal, envia essa aula para alguém. Você pode me acompanhar aqui pelo YouTube, Spotify, TikTok, Instagram também. É só você colocar no Google aí Janderson Nascimento PD e acompanhar a gente pelas plataformas de... Eu espero muito que o Senhor te use nessa aula, que essa aula seja uma bênção para o teu coração. Na lição de hoje, lição de número 5, aqui do terceiro trimestre da CPAD em 2023, na classe dos pré-adolescentes, nós estamos então navegando pelo livro de Atos e chegamos no endereço do capítulo 10. No capítulo 10, nós vamos compreender então a ação do Espírito Santo em direcionar agora a igreja para voltar o seu olhar para os gentios. O que são os gentios? São outros povos não alcançados, ou seja, todos aqueles povos que não são judeus. Por isso são chamados na Bíblia de gentios. Em outras palavras, nós brasileiros somos gentios ao olhar da Bíblia, porque nós fomos então um povo que foi alcançado posteriormente através da mensagem do Evangelho. Existia na cultura, naquele período então, que o Messias se revelaria apenas aos judeus. Mas quando Jesus vem, ele vem, se revela aos judeus, os judeus rejeitam, mas é interessante que Jesus também abre a porta agora da salvação para todos os povos. E a história de Atos dos Apóstolos, a narrativa da igreja, conta exatamente isso. Deus então visita um dos principais líderes da igreja, que é o apóstolo Pedro, através de uma visão, quando ele está em oração na sua casa, e Deus então começa a mostrar um mistério descrito então em um lençol, aonde diversos animais que para a cultura judaica são impuros, estão diante de Pedro. Deus então diz para Pedro, através dessa revelação, para Pedro se alimentar desses animais. Pedro então diz que esses animais são impuros e o Senhor diz para Pedro: eles agora são puros porque eu os purifiquei. No entendimento bíblico, Pedro agora está entendendo exatamente que a visão da mensagem do Evangelho, o poder do Espírito Santo, não é somente para os judeus, mas é para alcançar todas as nações também, porque a partir do sangue de Cristo agora, na nova aliança, nós temos então esse acesso ao plano de Deus, à salvação, e por isso nós fomos alcançados. Na aula de hoje a gente vai trabalhar muito essa perspectiva com você. Eu espero estar te ajudando de forma muito clara através dessa ministração. Então nós vamos para o primeiro ponto da lição. E o primeiro ponto da lição vai tratar sobre a revelação a Pedro. É muito importante você voltar o teu olhar para a ministração que você está realizando. Você vai apresentar o tema do primeiro ponto para os teus alunos, escrever em um quadro, levar em uma cartolina, isso é muito legal você fazer, e apresentar os subtópicos que você vai trabalhar para os teus alunos aguardarem isso com expectativa. Lembra que você vai trabalhar 3, para não fugir do foco da ministração, para você não entrar em outras histórias. Você precisa trabalhar essa história bíblica. E agora você vai observar a revelação que Deus deu a Pedro através de uma visão, posteriormente em oração, e isso está narrado em Atos capítulo 10, você pode ler a partir do versículo 10 ao 14, quando Pedro está em fervente oração diante do Senhor, pedindo orientação de Deus a respeito das missões, e Deus agora começa a falar ao seu coração um mistério muito profundo para que Pedro então entenda que o alcançar dos povos não era somente para os judeus, mas era para todas as nações também. E em primeiro lugar, para você trabalhar isso muito bem, o primeiro subtópico trata sobre a visão do lençol. Pedro tem uma visão extraordinária que Deus concede a ele, que é a visão do lençol.
E nós vamos entender que isso deixou Pedro surpreso. Ele estava em oração. E é interessante que o Senhor mostra um lençol diante dele. E diante de Pedro, Deus mostra agora muitos animais que são impuros. Mas é interessante que Deus também fala a Pedro, em Atos 10:15, que o Senhor os purificou. Aqui tem um símbolo da nossa salvação. Nós entendemos muito bem que nós estávamos impuros. Nós somos os exemplos desses animais, éramos impuros. Mas através do sangue de Jesus, nós fomos agora resgatados na cruz do Calvário e nos tornamos agora puros por causa da obra de Cristo. Então, no entendimento de Pedro, Pedro agora passa a compreender esse mistério de Deus e a porta das missões é aberta a partir de Atos 10. Às vezes a gente pensa que a porta das missões é aberta somente através do ministério de Paulo e não é. Começa a partir de Pedro aqui. Em Atos 10, a porta das missões se abre e diversos autores biblicistas, a exemplo de John Stott, a exemplo de diversos pesquisadores, destacam de forma muito profunda essa riqueza e o alcançar dos povos a partir dessa visita que Pedro realiza na casa de um comandante romano conhecido como Cornélio. E isso também traz uma riqueza teológica muito profunda para a gente. É interessante nós analisarmos isso. Eu espero que o Senhor te use na palavra, junto com os teus alunos, explicando esse ponto para os teus alunos serem edificados para a glória de Deus. Em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos analisar agora os mensageiros de Cornélio. Ao analisar a passagem bíblica de Atos 10, você vai perceber que Deus visita Pedro, mas também visita Cornélio. Cornélio está sedento em conhecer o Messias, Jesus, em ouvir a respeito da palavra de Jesus, em conhecer a presença de Jesus. E Cornélio está em oração na sua casa. Observe, não era comum isso acontecer. Cornélio, ele é um cidadão romano. Deveria adorar ao deus Júpiter, mas ele não adora a Júpiter. Ele conhece o Deus El Shaddai, ele conhece Jesus e ele passa agora a ter uma revelação de Deus e busca a presença de Deus a partir dessa revelação. A própria Bíblia faz questão de dizer que o Senhor visitou Cornélio e enviou para Cornélio o endereço de Pedro. Um detalhe que eu quero destacar para você. Nesse período histórico da igreja, a igreja está iniciando aí no processo da perseguição, ela está começando a ser perseguida. Então era natural que os discípulos ocultassem o seu endereço, era natural que os discípulos se escondessem para preservar sua vida, para posteriormente propagar o evangelho. Nós estamos no nascedouro da igreja. E aí você percebe que Pedro está em casa, ninguém sabia o seu endereço, somente os irmãos da igreja. E os romanos, então, enviados por Cornélio, descobrem o endereço de Pedro, visitam Pedro, e Pedro, então, tem aqui algo que é inacreditável, porque o Senhor visita Pedro também e diz para Pedro: tem alguém na sua porta, receba-os, porque fui eu que enviei. Aqui nós vemos um contato espiritual muito profundo, de alguém que está sedento, está em busca da palavra, e de alguém que está cheio da palavra, está buscando, e o Senhor está fazendo a ponte da evangelização. Aqui eu encontro a obra missionária de forma muito forte a partir dessa visão dos mensageiros também, que chegam na casa de Pedro, na visão que Cornélio tem, e isso é muito profundo. Em terceiro lugar, vamos agora para um terceiro subtópico que trata sobre o preconceito de Pedro. Para entender o preconceito de Pedro em Atos 10, eu preciso descrever para você o contexto. Era natural que os judeus tivessem uma rixa contra os romanos. Os romanos eram dominadores e estavam dominando a Judéia. Os romanos tratavam os judeus como se fossem pessoas desprezíveis. Os romanos se colocavam em estado superior, uma classe superior. Em outro sentido, os romanos oprimiam muito os judeus. E é interessante que Deus agora ele fala com Pedro através de uma visão e demonstra coisas impuras e diz que ele purificou. Por que Pedro precisa receber essa palavra? Porque Deus agora estava trabalhando no coração de um romano para receber a palavra. E é interessante que Pedro agora passa a ser o instrumento da propagação. Aqui nós entendemos que o Senhor não faz acepção de pessoas. Romanos 2,11 descreve isso. Então Pedro agora passa a ter um entendimento muito bem que a salvação também chega no coração dos romanos. E essa salvação vem por intermédio de Jesus, através da revelação, e Pedro agora é um instrumento para isso. Deus também trabalha conosco assim.
ele opera em nós, falando ao nosso coração, nos ajudando a entender o Evangelho para alcançarmos também outras vidas. E é isso que está acontecendo em Atos 10. Eu espero muito estar contribuindo com você. Se essa aula está te edificando e se você pode, deixa aí teu comentário, envia ela para alguém, se inscreve aqui no YouTube também, tá? Deus abençoe você, um beijo no teu coração. Para você que está me ouvindo no Spotify, que Deus em Cristo te edifique. Em segundo lugar, como segundo ponto da lição, nós vamos trabalhar agora sobre a família de Cornélio. Como segundo ponto da lição, é muito interessante você observar o papel também da família de Cornélio. Cornélio é evangelizado, ele recebe a palavra e ele está com a sua família buscando a Deus. E aqui no segundo ponto, é bem interessante você citar o tema do segundo ponto para os teus alunos, mostrar para eles, citar os subtópicos que você vai trabalhar 3 subtópicos para não fugir do assunto e já mergulhar no primeiro subtópico, então, do nosso segundo ponto, que trata sobre a família que adorava Deus no lar. Quando analisamos a vida e história de Cornélio, descobrimos que esse homem está adorando a Deus no seu lar. Era muito comum os romanos terem altares de adoração a outros deuses, tá? A outros deuses. É uma visão totalmente diferente da judaica. Mas ele não tem esses altares. Muito pelo contrário, ele está tendo um altar no seu coração de voltar o seu coração para Deus. Ele está colocando o seu coração continuamente diante do Senhor. Atos 10:2 confirma isso. Ele está orando e colocando a sua casa em oração. Olha que princípio forte que nós temos aqui. Nós precisamos também adorar a Deus em casa, junto com os nossos pais, junto com as nossas famílias. Em nossa casa também nós demonstramos o nosso culto e a nossa adoração a Deus. Você tem demonstrado a tua adoração em casa também? Cornélio nos dá esse exemplo. Pegue esse exemplo também para você e leve esse questionamento junto com os teus alunos. Avançando, vamos para o segundo subtópico agora, do segundo ponto, que trata sobre uma família útil na sociedade. A Bíblia faz questão de dizer que Cornélio tinha uma patente muito alta entre os romanos, ele era um comandante. E você vai perceber que a patente de Cornélio também é uma patente que demonstra exatamente a sua posição na sociedade. Ele era rico, tinha condições, diferente dos judeus. E é interessante que o evangelho alcança também outras pessoas, independente da classe social. E aqui nós entendemos que as pessoas podem ser alcançadas pelo evangelho, tanto ricos como pobres, escravos como não escravos, no sentido bíblico. E nós entendemos nessa perspectiva de forma muito profunda também que o Senhor estava visitando aquele lar. Cornélio tinha uma condição financeira maior, tinha uma educação maior do que a dos judeus nesse sentido aqui, mas você percebe que é um homem que está sedento e humilde para ser alcançado pelo Senhor. A sua família gozava de uma intensa posição, mas ele também necessitava da presença de Deus. E aqui nós aprendemos que existem pessoas, independentes das classes sociais, que precisam ser alcançadas pelo Senhor. E você pode ser esse instrumento, como Pedro foi, para alcançar uma família visitando uma casa. Nós precisamos voltar o nosso olhar hoje também para os condomínios. Por que não podemos levar o evangelho aos condomínios? De casa em casa, de lar em lar, anunciando as boas novas da salvação. Nós podemos levar o evangelho para as pessoas que necessitam. A graça de Deus é alcançada em todos os povos, nas localidades, é onde o Senhor pode ser propagado. Nós só precisamos nos colocar como instrumentos nas suas mãos. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico da aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a conversão da família de Cornélio. Quando você analisa a conversão da família de Cornélio, você vê a intensa ação de Deus. A partir da leitura de Atos 10:33, quando Pedrão chega na casa de Cornélio, Cornélio se põe a adorar a Pedro e Pedro então destaca que ele é homem como Cornélio. Mas Pedro não deixa de expor a palavra. Pedro prega a palavra, ele anuncia a palavra, ele anuncia a verdade do evangelho, ele anuncia as escrituras. E toda a casa de Cornélio se converte ao Senhor porque teve alguém que teve coragem de discipular, porque teve alguém que teve coragem de anunciar Jesus, porque teve alguém que teve coragem de ensinar as escrituras. Pedro teve coragem e o Senhor visitou aquela casa, visitou aquele lar, a tal ponto que todos foram tocados pelo Espírito Santo e se converteram diante do Senhor. Como ouvirão se não há quem pregue?
Você precisa se colocar à disposição para anunciar o evangelho na tua casa, na tua escola, entre os teus amigos também. As pessoas se rendem quando há um verdadeiro evangelho sendo pregado. O verdadeiro evangelho precisa ser publicado e pregado por você, postado por você, anunciado por você, para que Cristo então reine na tua vida e as pessoas possam ser alcançadas por Jesus, como a família de Cornélio também foi. Avançando, espero estar ajudando você. Se essa aula está te edificando, por gentileza, o teu likezinho me ajuda. Deixa aí, em nome de Jesus, tá? Segue a gente no YouTube e no Spotify, se você pode, para a glória de Deus. O terceiro ponto trata, então, sobre o seguinte argumento: o batismo no Espírito Santo estendido também aos gentios. O terceiro ponto da lição abre um leque para a gente no entendimento da cultura judaica. Os judeus, especialmente os discípulos, até esse momento, entendiam que a salvação era só para os judeus, mas Deus já estava preparando o caminho. Atos 8 descreve que Paulo agora se converte a partir de Atos 9, vai descrever isso, ele persegue a igreja em Atos 8, em Atos 9 ele se converte. E Deus agora em Atos 10 está preparando o coração da liderança da igreja através de Pedro para demonstrar que o evangelho ia alcançar também os povos gentios e o Espírito Santo ia ser derramado sobre eles também. Analise o terceiro ponto, descreva cada subtópico que você vai trabalhar, que são 3, e vá para o primeiro subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: Deus não faz acepção de pessoas. A promessa da salvação ela é revelada por Israel, isso é claro nas Escrituras. Mas a salvação é para alcançar todos os povos. Já que a salvação é para alcançar todos os povos, a promessa do derramamento do Espírito Santo também é para todos os povos. É por isso que nós pentecostais acreditamos que a bênção espiritual, dos dons espirituais, do falar em línguas, não são somente para os dias bíblicos, mas também são atuais e relevantes, estão na própria igreja, presente hoje também. E aqui nós aprendemos pela palavra que o Espírito de Deus visitou a família de Cornélio. Cornélio e sua casa foram batizados em águas através do ministério de Pedro, mas Pedro orou por eles e eles falaram em línguas também, conforme Atos 2. E se você observar Atos 10, o Pedro entende aquilo como uma poderosa ação de Deus. Aqui nós encontramos uma porta poderosa espiritual, Deus abrindo a porta para a salvação, mas também da capacitação do poder de Deus. Hoje nós falamos em línguas porque Deus derramou essa graça também sobre nós, e a primeira família que recebeu essa bênção foi a casa de Cornélio, sendo gentílica. E aqui nós entendemos pela palavra como Deus então resgata pessoas de forma muito profunda. É o que está escrito em João 3,16. É para todo aquele que nele crê. O amor de Deus é derramado para todas as pessoas. Esse Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho em nosso lugar. Isso é profundo também para a nossa alma. Em segundo lugar, como segundo subtópico do terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre Pedro na casa de Cornélio. Pedro tinha um receio dos romanos, mas Pedro está na casa de Cornélio, um comandante romano, porque Deus mandou. E Deus mandou para mostrar para Pedro como ele ia salvar também todos os povos. E Pedro então prega e propaga a palavra com coragem, com ousadia, e o Espírito de Deus fala de forma profunda. E outro detalhe, a família de Cornélio está atenta para ouvir a voz de Deus. Nós também precisamos estar atentos para ouvir constantemente a voz de Deus no nosso coração. A família de Cornélio estava atenta para receber de Deus. Nós também precisamos estar atentos para receber de Deus aquilo que Deus tem para nós. E que o Espírito de Deus também coloque isso no seu coração. Encontra um pregador e uma família sedenta. Alguém que está se colocando à disposição, e os teus alunos também precisam estar sedentos para ouvir a palavra. E você disponível para propagar. Em último lugar, em terceiro subtópico, como terceiro subtópico da lição, em terceiro lugar, como terceiro subtópico, nós vamos trabalhar então sobre a descida do Espírito Santo na casa de Cornélio. A descida do Espírito Santo na casa de Cornélio é algo totalmente sobrenatural. É uma confirmação de Deus para alcançar outros povos. Se você observar Atos 11, do versículo 15 ao 18, você vai perceber que aquela família falou em mistérios com Deus. Se você ler
Atos 10, 48, eles foram batizados em águas através do ministério de Pedro. Mas você percebe uma família agora que está cheia da presença. Sabe o que eu acho bonito na casa de Cornélio? É que é uma casa que está cheia da presença. A tua casa também pode ser cheia da presença. Você também pode se envolver com a presença. Eles foram batizados em águas, mas também em línguas. Deus concedeu essa bênção para aquele lar. E alcançou também outras nações a partir desse ministério. E a partir de Atos 10, que eu vou ter um leque sendo aberto agora, alcançando outras nações. Na aula que vem nós vamos analisar Atos 19, quando Paulão chega na cidade de Éfeso e propaga o evangelho. E lá pessoas são batizadas com o Espírito Santo também. Eu espero ter contribuído com você na aula de hoje, para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, e se você pode, se inscreve aqui no YouTube, abençoe a gente no Janderson Nascimento, se inscreve também no Spotify, se você pode, que Deus abençoe você, deixa teu comentário, o que você achou da aula de hoje, muito obrigado pelo teu carinho, você que está aqui toda semana com a gente, que Deus edifique a tua vida, abençoe a tua alma também. É claro que a gente está postando aula para você de segunda a sexta-feira aqui no YouTube, Janderson Nascimento, sempre a partir das 18 horas. E de segunda a sexta no Spotify a partir das 6 da manhã. Toda sexta-feira é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes. 6 da manhã no Spotify, 6 da noite, olha que coisa boa, no YouTube, onde você pode acompanhar a gente, enviar essa aula para mais alguém, se você pode. Posta aí nos grupos de WhatsApp da tua igreja, que Deus abençoe você. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, para que Deus em Cristo te use na palavra para a glória de Deus. Quero orar por você, você que precisa de oração, coloca o teu pedido de oração. Você que quer aceitar a Jesus, é só escrever, eu quero aceitar a Jesus. Eu vou orar por você que vai ministrar essa aula, para que o Espírito de Deus te capacite na palavra, para ministrar essa aula para os teus alunos serem edificados. Vamos orar juntos? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida em oração diante de Ti, pedindo que o Senhor fale com a Tua igreja de uma forma profunda, através do ministério do Teu Filho, da Tua Filha, em nome de Jesus. Senhor, a nossa oração é essa, pedindo que o Senhor capacite o Teu servo, a Tua serva na palavra, que os alunos deles venham ser edificados e que a escola bíblica dominical da igreja deles venha ser uma bênção. Senhor, essa é a minha oração. Oro pela família dele e dela, que o Senhor possa capacitá-los e abençoar esse lar, como o Senhor abençoou a família de Cornélio. Assim, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, pessoal, eu quero apresentar alguns textos que vão te abençoar muito, você que está estudando comigo a palavra de Deus nesse trimestre. Primeiro texto, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, editora CPAD. Vale a pena você ter esse material em mãos, já que a gente está estudando muito sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Indicar para vocês a editora ABU, Atos, Até os Confins da Terra, texto escrito pelo John Stott. Espetacular material aqui, vale a pena você ter em mãos também, é um comentário bíblico. Quero indicar para você o texto do Justo Gonzalez, Atos, o Evangelho do Espírito Santo, um material espetacular que pode te ajudar, da editora Agnus, e eu te espero por aqui na próxima lição de número 6, na aula que vem, na próxima sexta-feira. A gente sempre adianta para você poder se organizar e se preparar. Na próxima sexta-feira, nós vamos trabalhar sobre Atos 19, onde nós vamos entender sobre o tema o Evangelho em Éfeso e o revestimento do poder, quando Paulo chega na cidade de Éfeso em Atos 19. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.